Curioso como hoje em dia um filme de quadrinhos já é tão comum que não precisa se apegar a explicações mínimas, né? Nem justificar detalhes, bobagens, e foi-se o tempo da necessidade voraz de manter relações fortes também com a realidade. Adão Negro se beneficia muito disso e cria uma aventura quase sem pausas para respiro desde o começo do filme, o que tem obviamente seus prós e seus contras. Eu vou falar sobre Adão Negro sem spoilers, já que é uma crítica. Tem outro vídeo aqui com spoilers no qual eu me aprofundo um pouco mais em alguns temas ali que o filme apresentou. Esse é pra gente discutir, pra gente refletir um pouco, porque sempre dá pra refletir, sempre dá pra fazer boas conexões. Como você tá vendo, não estou no meu estúdio, peço desculpas aí pelo ambiente que tenho, mas é o que tem pra hoje, estou de viagem, vamos nessa. Adão Negro é dirigido por John Collett Serra e escrito por Adam Stickel, Sorab Norshirvani e Rory Haynes. Mas nada disso importa, porque o protagonista é Dwayne Johnson, o The Rock, um astro de tamanha magnitude que atrai tudo que está ao seu redor. Ciente disso, o roteiro ele vai discutir vilania, anti-heroísmo, heroísmo, tudo a partir do natural carisma do ator. Ao colocar The Rock em uma posição do contra, o texto joga o protagonista de um lado para o outro, ora para validar sua visão mais extrema, ora para debater esse modo de agir ao colocá-lo em perspectiva com outros personagens. Após um prólogo mais explícito a fim de situar o espectador, o filme inicia sua jornada de pancadarias e inversões constantes de valores. Esse eu acho que é um dos grandes pontos aqui do filme. Ele fica todo o tempo invertendo valores. Hora você gosta do mocinho, hora você não gosta, hora você gosta do vilão, hora você gosta do anti-herói. Então ele vai trabalhando isso. Eu digo mais, não só inversões, mas alguns debates a respeito disso que, via de regra, não são aprofundados, mas estão lá. Apenas jogam em tela de maneira literal e com a tentativa de fazer frases marcantes tomarem conta de determinados assuntos. Mas tá lá, não aprofunda, mas existe. Isso nem sempre funciona, mas combina com o filme, que tem uma montagem que dificilmente, como eu estava falando, para respirar, dificilmente nos dá um descanso, dificilmente nos diz assim, opa, agora vamos lá, dar uma pensada. Sabendo que o público jovem de hoje em dia gosta, não há espaço para lacunas, não tem espaço para contemplação, não tem espaço para diálogos mais aprimorados, mais longos, que descem, né, um andarzinho a mais. A estrutura é sempre situação, confusão, pancadaria e nova situação. Nem sempre resolve. E isso é repetido inúmeras vezes, fazendo com que a dinâmica sempre siga quase sem tanta divergência, quase sem nenhuma dissonância, né? Ele coloca ali a questão, pancadaria, resolvendo ou não, volta para uma nova questão, pancadaria, resolvendo ou não, volta para uma nova questão. Você vai dizer, PH, e os conflitos? Obviamente que tem, porque tem as intenções do protagonista, tem as intenções dos outros. Mas, cara, não é aí. Não tá aí o filme, não é. É tanto que, para fazer valer esse engajamento, né, ele entrega diversos clímaxes durante o filme. Diversos. Alguns, inclusive, bem antes do final, dando a percepção de que o filme está sempre se concluindo sem necessariamente se acabar. E entenda, isso não é ruim, isso é fruto de um filme que busca atingir um público que requer cada vez mais recompensas em menos tempo. E aí, engajamento é a palavra de ordem desse modo mais frenético de manter a tela sempre viva, sempre pulsante. Ao mesmo tempo que mantém essa vivacidade, o filme ele não se perde, porque diferente de outras tentativas frustradas em outros filmes de criar essa tal ação ou aventura non-stop, né, sem parar, o escopo aqui é muito pequeno, os espaços são bem reduzidos e muito bem controlados. Há de se lidar com muito pouco para resolver o ir e vir. Então o filme não se perde. Apesar de termos personagens que mudam, por exemplo, de nível na ação, e no caso eu tô falando no sentido de horizontalidade, cara, isso é pouquíssimo explorado, porque o diretor tá sempre tentando manter a ação próxima ao chão, ou no chão, ou muito próximo ao chão o tempo inteiro. Até mesmo quando sobe alguns níveis, não foge muito e rapidamente retoma. E isso é feito por quê? Para sempre ficar mantendo uma coesão espacial e não se perder em múltiplos cenários, múltiplas ocasiões, trazer
questões genéricas, como vários outros filmes trazem, só para fazer os personagens andarem de canto, irem para um país, irem para o outro. E olha que eles podem, já que eles são super poderosos, rápidos e etc. Por mais que o autocontido pareça muitas vezes até exagerado, né? Tudo demais é veneno, tem aquele papo, né? Nesse caso aqui, às vezes tudo parece se passar em apenas uma rua, ainda assim, é uma decisão boa para a ação não se perder em megalomanias excessivas, o que é tradicional quando se trata de personagens baseados em força, potência, agressividade, velocidade, etc. Um exemplo é o Superman do Zack Snyder, que precisa enaltecer a sua força, né? Ou melhor, o diretor precisava enaltecer a força do personagem, fazendo-o passar por uma luta que durava literalmente quilômetros, né? Aqui não. Adão Negro, ele tem essa força, essa potência, essa volúpia, mas a quebradeira é muito localizada. É muito no cantinho dele ali. E olha só como isso faz, né? Porque isso cumpre muito bem com o papel de colocar bonequinhos de massa, praticamente, bonequinhos de CGI pra brigar. É o suficiente, né? Ele tá mais interessado em mostrar o Adão Negro quebrando parede do que indo de uma cidade a outra, assim, de uma maneira quase que exagerada. E esse negócio de ir além, na verdade, é tudo que o filme não quer. Ele não vai além nos temas, não vai além na questão de espacial, como eu estava falando, não exagera nos detalhes, ele se mantém naquele lugar e isso para ele parece bastar. Tudo é sobre a cidade de Kahndaq. É quase como se esse local tivesse destacado do planeta Terra. Dwayne Johnson usa bastante seu carisma na construção do personagem, é evidente, só que o filme usa isso de uma maneira diferente, porque ele usa tanto diretamente quanto inversamente. O seu Adão Negro é desenhado na inversão do tradicional carisma do ator, a fim de nos fazer entender que estamos diante de alguém que não é 100% heróico, digamos assim, né? Mas ele tem pedaços desse carisma disposto, fazendo com que o espectador também entenda que esse personagem tem algo a mais a oferecer, tanto se visto como herói, tanto se visto como anti-herói e, se forçar um pouco, até se ele for visto como um anti-vilão. O anti-vilão é aquele vilão com um propósito tão firme que se aceita um certo heroísmo da sua jornada, né? Dependendo do ponto de vista, parece que ele é um herói. Entenda, eu não tô dizendo que ele é vilão, não é isso, tá? Eu tô dizendo que a forma como o carisma do The Rock fica lá e cá pode gerar essa sensação que serve perfeitamente e muito bem, diga-se de passagem, pro filme colocar o Adão Negro como um personagem cheio de caminhos possíveis a serem traçados. Essas percepções melhoram quando o Gavião Negro e a Sociedade da Justiça entram em cena e passam a questionar todos esses possíveis pontos de vista do personagem. O Senhor Destino, talvez o personagem mais interessante do filme, uma espécie aqui de Doutor Estranho da DC. E entenda, esse lance dele ser um dos melhores personagens do filme não é nenhum demérito ao protagonista, uma vez que o arquétipo do mentor é sempre muito atrativo e o Pierce Brosnan esbanja classe ao interpretá-lo. O Senhor Destino, ele vem para debater que, por mais que se tente mudar algo, às vezes a melhor das escolhas é simplesmente deixar seguir. Os jovens Átomo e Ciclone se conectam com um público específico, mas o Gavião Negro é a antítese da gênese do Adão Negro, ou seja, o que vem questionar pelo discurso, e aí sendo bem direto, mas também pelo exemplo, porque ele age como um guerreiro sólido e muito justo, né? O Gavião Negro se põe como um anti-Adão Negro que dá certa consistência a esse papo de quem de fato é o Adão Negro. Como que esse Adão Negro se aceitará e se só existe uma forma de ser herói, ou do jeito do Gavião ou do jeito do Adão. Isso é bem legal porque o Gavião Negro, em determinados pontos, não rouba o protagonismo, mas surge com um certo protagonismo de quem diz: eu também tenho conflitos, eu também tenho questões a resolver e a sua percepção, a percepção do espectador para com você, pode me ajudar nessa minha jornada. O único problema desse tema é a repetição cansativa que nem sempre sai da camada principal e que muitas vezes se contradiz. O filme às vezes avança o elástico e o elástico volta como se não tivesse sido modificado, né? Ou seja, do ponto de vista ruim, é um filme resiliente, ou seja, ele exagera em algo, ele trata um assunto, mas muitas vezes volta para um ponto anterior, como quem diz, cara, eu tô evoluindo, mas não. E outro ponto, alguns rompimentos da narrativa são óbvios e confusos. Ele apenas
inverte algumas situações anteriormente dadas como certas. Eu não gosto disso, porque parece que eu tô sendo enganado da maneira mais boba possível. Então, obviamente, de novo, não é para pensar, é para seguir nessa dinâmica louca, esse frenetismo, existe isso, esse jeito frenético, e ficar sempre brincando com a pergunta, cara, o que é você, Adão Negro? Então, entenda, tá? Eu usei o que é e não quem é você. Então ele fica brincando com essa pergunta. O que é você, Adão Negro? Aí o filme avança. O que é você, Adão Negro? Muitas vezes não evolui esse papo, mas via de regra é o suficiente. Adão Negro tem tudo para agradar um público mais apressado, mais imediatista e que se contenta em ver poderes e grandes façanhas em tela. Qualquer coisa além disso não pertence ao filme. É sólido demais nas propostas e jamais esquece de sempre se colocar de volta no lugar inicial, que é o que eu tô falando. É um filme que se reinicia diversas vezes. É daqueles filmes que você vive muito intensamente enquanto tá assistindo, mas ele se desfaz rapidamente, deixando ali uma leve sensação daquelas montanhas russas eficientes, porém não tão marcantes assim. Em meio a tanto filme de herói ultra pretensioso, ultra universo, etc., Adão Negro se enclausura e constrói-se muito bem com as suas limitações autoimpostas. Ele é um filme ok, o que é o suficiente para divertir, dependendo do que você julga como diversão. Mas é um filme ok e tem seu valor. Por hora é isso, gente. Aqui na descrição tem um link com um vídeo de spoilers, no qual aí sim eu destaco alguns assuntos debatidos e me aprofundo, coisa que talvez o filme nem venha a fazer, tá? Se possível, deixa o like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau!